Hoje vamos conversar com o Henrique Albino, meu amigo que se denomina no Instagram como fotógrafo empreendedor. Hoje está à frente da True Fotografias, empresa que esse ano vai estar completando 8 anos de início de trabalho. E também palestrante, que já participou de vários eventos em vários estados do Brasil, inclusive um deles, um dos maiores eventos de fotografia do Brasil, em Curitiba. Esse fotógrafo que tem várias fotos premiadas, tem um trabalho incrível e tenho certeza que o papo vai ser muito interessante. Então, acompanha aí. E vamos lá, vamos começar o papo de empreendedor. Simbora. E aí, Henrique, tudo certo? Primeiro, eu queria começar agradecendo pelo convite, né? Eu sou o primeiro? O primeiro. Tá, a resposta já começa daí. Então, primeiro eu queria agradecer a você, Rodrigo, por esse convite. É muito bom estar aqui hoje falando contigo sobre empreendedorismo, uma coisa que eu gosto muito. E que a gente, aqui na cidade, a gente não tem muitas pessoas que fazem isso, né? Que a gente não tem essa roda de conversa, muitas vezes, sobre nossas empresas, sobre negócios. E eu tenho certeza que esse papo aqui ele vai agregar muito para mim, muito para você e principalmente para a galera que está assistindo. Exatamente. E que, eu venho com essa ideia, com esse pensamento de estar produzindo conteúdo para empreendedores, para que a galera tenha uma noção como é a rotina, para que a galera... que algumas pessoas têm algumas dúvidas. Eu tenho certeza que no começo, se eu tivesse dificuldade, eu tive dificuldade pra caramba. Então, não é fácil, não é mole empreender. E eu queria hoje, quando eu comecei, ter a informação que hoje a gente encontra. Uhum. Mas talvez não encontre tão perto, por isso a ideia de fazer aqui, mais próximo da gente. Na região da gente, realmente é muito difícil fazer uma seleção de empreendedores e tal, para bater um papo. E aí, realmente, a gente já encontra a dificuldade daí. Com encontrar isso daí. Mas é isso. Vê só. Vou pedir para te sortear um papelzinho aqui agora. Aqui tem vários temas, na verdade tem 15 temas. E tu vai sortear um para a gente começar a bater o papo sobre um assunto direcionado. Assuntos aleatórios aqui. Tem medo. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Pelo tamanho da pergunta vem bronca. Nada, é tudo do mesmo tamanho esse papelzinho. Que pergunta legal, vê só. O que um líder deve ter? Então, essa pergunta eu acredito que é bem fato, que quando eu falo isso, Henrique, a gente sabe que não é só empreender. Esse espírito de liderança é muito importante. Muitas pessoas começam a empreender e não têm ainda esse espírito de liderança. Mas para tu, na tua visão, o que é que um líder deve ter? Cara, eu acredito muito que a liderança que eu tento exercer dentro do meu negócio e até com as pessoas que trabalham comigo, eu gosto muito do exemplo. Eu acho que um líder ele tem que ser o primeiro cara a ir e fazer. A gente vê muito aquela ideia ainda do chefe, né? Que o cara é o cara que está sentado, que manda, que chega, que faz aquilo, e enfim. Eu acho que as empresas ultimamente que não têm esse perfil do líder, que é o cara, o primeiro que vai e ele arrasta a equipe com ele, que é o cara que fica só mandando, essas empresas hoje elas estão diminuindo cada vez mais. Elas não conseguem mais crescer, elas não conseguem ter uma equipe que são fiéis a ele. Exato. Então, muitas vezes, você pode até analisar esse perfil, essas empresas que elas não têm líder, que ela tem um chefe, normalmente são empresas que têm pessoas ali que passam 1 ano, que passa 2 anos e o cara simplesmente vai sair, porque ele não é tomado pelo o exemplo da liderança. Eu acho que um bom líder hoje, ele tem que entender de pessoas, ele tem que saber lidar com as pessoas, e não é o fato do cara lidar com a pessoa tipo convivendo, aquela coisinha bonitinha e tal, não, eu sou teu amigo. Não, é o cara chegando junto ali na necessidade mesmo e ouvir a equipe. Tu não pode chegar para a tua equipe para fazer um projeto igual, galera, vai lá e faz. Não, vamos fazer junto, vamos ser o primeiro ali a pegar e puxar pela mão. E principalmente ouvir. Em outros lugares que eu trabalhei, eu acho que a gente, como empresa, como equipe, a gente sentia muito essa necessidade do cara ouvir. Hoje eu tenho muito isso com a minha equipe. Eu sempre falo para todo mundo que hoje a gente é o que é por conta deles. Porque muitas vezes a gente vai começar projeto, a gente vai fazer determinadas coisas
que eu tô com uma ideia que quando eu boto na mesa para a equipe vai lá, ajuda. Muitas vezes a gente muda tudo e segue pelo que a equipe falou. Porque a equipe ela sente muito mais a necessidade do cliente. Porque eu, como gestor, muitas vezes eu estou muito focado ali em fazer a empresa crescer. Só que eles estão lidando com as pessoas. Eles lidam muito mais com o cliente do que muitas vezes a gente. Então a gente tem que realmente parar e ouvir. Eu acho que um líder ele tem que realmente entender de pessoas. Eu acredito que a equipe acaba se tornando um reflexo da posição do líder, né? Sim. Então, uma coisa que eu comento muitas vezes o pessoal, poxa, tua equipe é muito massa, bicho, foi muito bom lidar com eles e tal. Mas eu acredito que isso daí é muito o reflexo da vivência que ele tem dentro do negócio, né? Às vezes você chegar em uma coisa, ser mal atendido, talvez seja porque esse cara não tá, é o que ele tá recebendo também do seu chefe, né? Sim, sim. Porque acaba se tornando, como tu dissesse, o chefe, não um líder. Isso faz uma diferença gigante. Faz uma diferença gigante e eu conheço muitos gestores que estão com suas empresas com 20, com 30 anos, que eu não vejo a conectividade que eu tenho com minha equipe, que o mais antigo tem 6 anos. Eu tenho funcionário lá que o cara tem 20 anos. Só que o cara, ele tá lá somente cumprindo o papel. Exato. A minha equipe não, ela tá lá para fazer acontecer. Ela sabe o nosso objetivo. Toda vez que a gente senta no primeiro dia do ano, primeiro dia de trabalho do ano, que a gente vai traçar os objetivos e as metas do ano, eles sabem onde a gente quer chegar. E eles sabem onde ele vai chegar também. Então, assim, tem que partir de você. Não adianta você querer que o cara faça se você não faz. Isso faz uma diferença gigantesca. Gigante. Eu escutei uma vez, agora a gente lá fazendo uma reforma, e eu tava lá fazendo a reforma, eu mesmo tava fazendo, pintando lá, e entrou um cliente e disse, esse rapaz é o pedreiro, eu pensei que ele era o dono. Então, se eu não sou o primeiro a dar exemplo para minha equipe, como é que eu vou chegar pro cara e vou dizer, vai lá pintar a parede? Não é da função dele. Mas isso eu conquisto muito essa liderança, essa conexão com as pessoas. Eu acredito muito por isso, pelo que eu faço. Eu não gosto de esperar ninguém. Eu não gosto de pedir para ninguém. E não é assim, não vou pedir. Não, se dá para eu fazer, por que eu não vou fazer? Tipo, eu quero essa caneca, eu vou chamar o cara e dizer, pega essa caneca para mim, se eu posso pegar a caneca. Exatamente. Então, é muito do que você passa totalmente para a sua equipe. Então, se você trata a sua equipe mal, ela vai tratar o seu cliente mal também. Perfeito. Uma frase que eu achei muito interessante, Henrique, que eu vi esses dias, achei interessantíssima, é o cara dizendo, se minha empresa precisa de mão de obra para carregar caixas, eu vou carregar caixas. Se minha empresa precisa de um CEO, eu vou ser o CEO da empresa. E então, quando você se coloca na posição de empreendedor, de um empreendedor líder, você está ali para servir a sua empresa. Então, sim, fazer o papel que realmente você foi ali para fazer. Então, você está ali, não tem que ter uma função específica. Um líder realmente tem que motivar pela ação. Motivar pelo que é assim, velho, vamos lá, vamos fazer, vamos botar a mão na massa. E, Rodrigo, complementando, eu acho que muita gente tem a noção, principalmente hoje quem é CLT, de que ele não pode ser um líder dentro de uma empresa de outra pessoa. E eu acho isso totalmente errado. Porque o cara, o negócio não é meu, então eu vou fazer o meu aqui, vou trabalhar minhas 8 horas por dia, vou para casa e acabou. Ele pode ter uma função de liderança dentro da empresa e ele pode sim ter um cargo ali que ele traga mais pessoas com ele. Isso vai facilitar muito futuramente se ele quiser abrir um negócio. Eu acho que a chave de todo negócio é o cara não ter aquela velha cabeça de funcionário. Eu, quando trabalhava em outras empresas, eu era o dono da empresa, mesmo sem ser o dono da empresa. Então, eu cuidava do patrimônio da empresa como se fosse minha. Eu me preocupava na empresa faturar como se fosse minha. Então, essa cabeça que a gente tem que desenvolver de dono, ela parte quando a gente é funcionário. Então, a liderança, ela não é somente pelo cargo que você exerce de dono, vamos dizer assim, mas pelas suas atitudes dentro da empresa. Não importa o seu cargo. Não, aqui é uma coisa que eu comento muito, que eu procuro bastante desenvolver em todo mundo que está aqui na empresa, é a liderança. Então, poxa, vai lá, véio, faz, eu incentivo a fazer. E pelo que eu estou falando, é bem um empreender. Você pode empreender dentro do negócio de outra pessoa, não precisa ter o seu negócio para empreender. Eu vejo muitas pessoas dizendo, bicho, meu sonho é empreender. Poxa, tu sabe que tu pode empreender na empresa que tu está hoje? Claro, tem que ter uma abertura, a empresa tem que ter essa visão e a abertura para que o colaborador possa vir a empreender dentro do negócio. Mas muita gente pensa em, vou sair da empresa porque eu quero empreender. Não, poxa, você pode empreender aqui dentro, velho.
Então vai muito da liberdade que é dada a ele. Que é dado. E é justamente, isso parte muito do líder. E você pode ser um líder, a empresa não só precisa ter um líder, pelo contrário. Ela vai ter, sim, uma pessoa para tomar as decisões, para a decisão final. Mas liderança seria genial para a gente se todo mundo tivesse um pouquinho de liderança na equipe, né? Eu acho que... eu sempre falo para os meninos lá que quando a gente está trabalhando com evento, se eu morrer um dia antes do evento, o evento ele tem que acontecer do mesmo jeito. Então não é porque eu morri que o evento vai deixar de acontecer. Por quê? Porque eu tenho as pessoas lá para executarem da mesma forma que se eu estivesse lá. Exatamente. Então, tem que ter essa liberdade. E é como você falou, às vezes o cara quer empreender dentro da empresa, mas o dono, o gestor lá em cima é o chefe e não, só quem sabe é ele, só quem manda é ele. E realmente, às vezes ele não tem esse espaço. Que sonho seria se toda empresa desse esse espaço para as pessoas falarem, para as pessoas comentarem, dizerem suas versões, suas visões da empresa de fora. E você sabe, a gente quando está olhando aqui para frente, a gente não sabe o que acontece do lado. E quando a gente tem outras pessoas ao redor para dizer, olha, está acontecendo isso daqui, para a gente como gestor, para a gente como líder, é muito mais fácil tomar decisões. Com certeza. A gente toma decisões todos os dias. E essas decisões, quando a gente tem pessoas que têm opiniões diferentes da gente, fica muito mais fácil. Eu acredito que é muito mais fácil você liderar, você gerir um negócio, você estando rodeado de pessoas que dão opinião. O famoso brainstorm, né? Exatamente. Não, às vezes a gente chega aqui com uma ideia, com a formatação, mas quando você chega, você joga que o colaborador tem essa oportunidade, tem essa liberdade para ajudar, a ideia fica muito mais genial, cresce, muda, toma um caminho melhor, então se torna mais fácil. Então, isso é... Pra mim é muito gratificante quando minha equipe diz que eu tô errado. Porra, eu acho que tô errado. Pra mim é do caralho. Eu digo, porra, bicho, que massa que eu tenho essa liberdade. Porque eu nunca tive essa liberdade em outros lugares. Exatamente. E isso não é falta de respeito. Às vezes eu acho que o gestor entende isso também como uma falta de respeito, de dizer que você tá errado. Não é porque eu tô numa posição acima, entre aspas, que eu tô sempre certo. Pelo contrário, acho que o meu papel como líder é realmente saber que eu tô errado. Exatamente. E reconhecer que eu tô errado quando eu estiver errado. E um líder, não, como tu disseste, acima ou abaixo. Um líder não tá acima ou abaixo. Um líder tem que estar lado a lado. Exatamente. É o chão de fábrica. Exatamente, só que puxando pra frente. Exatamente. Lado a lado, só que puxando todo mundo pra frente. Pegar aí nas mãos e vamos embora. Exatamente. É realmente a visão do líder. E assim, eu sempre classifico as pessoas como dois níveis, vamos dizer assim. Tem um cara que a gente puxa e tem um cara que a gente empurra. Esse cara, para o líder, o cara que você está puxando, ele é complicado, porque é um peso. Mas a gente sabe que tem pessoas que é só dar um empurrãozinho. Exato. É só dar aquele tapinha para o cara dar aquela tropeçada e vai se embora. E, poxa, quantas e quantas pessoas estão perdidas hoje, vamos dizer, aqui no centro da cidade, em lojas? Quantas ideias geniais que os caras têm, funcionários, e não têm a liberdade de chegar no seu líder e passar isso. Quanto que ele poderia crescer dentro da empresa se a empresa der esse espaço também, né? Exatamente. Para ter uma ideia, teve uma época que a gente ainda era folha de ponto e tal, e aí atrás da folha de ponto de todo mundo tinha lá ideias ou sugestões, tá ligado? Uhum. Então, tipo, minha ideia era que o cara fosse lá atrás da sua folha de ponto, teve uma ideia hoje. E preencher. Se a mesma quantidade de dias que eu tinha a quantidade de linhas para ideias e sugestões. Porque era realmente nesse sentido aí. Vamos lá, todo dia me deu uma ideia ou uma sugestão. Pô, você está vivendo, você está aqui diariamente junto comigo. Sim. Então, me ajuda com essas sugestões e com essas ideias. E a partir daí surgiu algumas ideias, sugestões. Por mais que o cara não anotasse, mas quando a gente fazia a reunião, eu fazia, e aí, teve alguma ideia ou sugestão? Vamos ver e tal. Poxa, isso aí era muito legal, porque eu incentivava o cara querendo ou não, já ficava com aquele, poxa, não tive nenhuma ideia hoje, mas, pô, vou ter uma ideia. Isso é muito importante. A gente não é só o líder que vai pensar em tudo. Sim. No meu caso, eu tenho um sócio, mas no sócio sou eu e Rafael que vai arrastar tudo. Poxa, é muito importante quando a gente tem o restante do pessoal aí também dando essa ajuda. E assim, uma coisa que eu acho, vou perguntar a tua opinião, eu acredito que a personalidade da empresa vai partir do líder, né? Sim. Você vai criar a personalidade toda, não só a forma de atender o cliente, mas a personalidade da sua empresa. Quando eu falo de personalidade, eu acredito que vem uma série de coisas aí, por exemplo, até a cor da empresa tem a ver com a personalidade do líder, né? Então, sim. Geral.
Quando a gente começou, tinha muito disso, porque a gente estava dentro de um mercado fechado, a gente estava dentro de um mercado que, pelo menos que desde que eu entendo, há 20 anos ele era moldado, vamos dizer assim, e a gente já entrou... Opa, desculpa aí, bota silencioso aí. E a gente... Eita! Mozão. Miles chamando pra beber. E assim, quando a gente entrou nesse mercado que já era moldado, nesse mercado que já tinha uma certa posição, porque a gente trabalha com evento social, então tem um padrãozinho, né? A gente já chegou chutando esse padrão. E quando a gente chuta um padrão, a gente tem dois caminhos. Ou você é o cara louco que não vão te dar atenção, ou você é o cara louco que vão dizer, opa, estão fazendo alguma coisa ali. Exato. E essa personalidade hoje para a empresa, eu acho que ela é 80% do negócio. Tem uma frase que eu sempre falo, que pessoas compram pessoas. Eu não vou jamais chegar numa empresa, contratar um serviço que eu não goste da pessoa, que eu não me identifico com a pessoa. E isso serve para cliente também. Às vezes eu atendo cliente que eu digo, porra, isso vai ser um pé no saco, velho. Esse cliente vai ser um pé no saco. Então eu faço tudo para ele não fechar comigo. Porque o meu santo não bateu com ele, a minha personalidade não bateu com ele. E acho que essa identidade da empresa, hoje, no ano que a gente está vivendo, principalmente agora de pandemia, cara, é 90%, não é nem 80%, é 90%. Exato. E isso você vai passando para as pessoas que estão entrando também. Por exemplo, Chili Beans. Acho do caralho a Chili Beans. Chili Beans é o quê? É Caíto. Exato. E tem a personalidade própria dele. Tem a personalidade dele, tá ali. É rock, né? É sangue. E eu acho do caralho isso, porque você não precisa dizer, estou fazendo isso. A própria empresa já fala por você. Então, essa cara da empresa, para mim, é o que pega mais em qualquer negócio. Não, com certeza. E assim, eu digo isso porque eu acompanhei a Truid lá atrás, a gente está no mesmo segmento, tanto no meu caso, como a gente trabalha com eventos e com eventos sociais, então é um serviço, não é um produto, por isso que tem essa questão do cliente. Sim. Também. A gente não vai lidar com o cliente só ali na hora de fechar. Então o cliente não vem, compra o meu produto e vai embora. Ele vem, compra o meu produto, eu vivo com ele um bom tempo para lá na frente. Então realmente a gente encontra pessoas e tem eventos que depois eu agradeço a Deus porque não fechei. Sim. Digo, meu Deus, muito obrigado porque eu não fechei esse evento, porque realmente não tinha que ser, o Senhor me livrou. Então... E no meu caso é ainda pior, porque assim, quando a gente vai executar o evento, quando é o dia do evento, ela tem ali, 50 profissionais que ela vai lidar até o dia. Quando é pós-evento, ela só tem eu. Então, meu amigo, se o cara botou uma flor que não era para estar ali, a obrigação é minha de tirar no pós. Então, esses detalhezinhos a gente avalia muito. Por quê? Porque não é só executar o evento. Eu tenho pelo menos mais um ano de convivência com o cliente. Eu tenho um cliente de 2013 que ainda não escolheu foto. Ele vai entender que em 2013 o meu trabalho era um e hoje é outro? Ele não vai entender. Subiu o preço de tudo? Subiu o preço de tudo? Ele não vai entender. Então, é um prazo muito longo para eu conviver. E eu digo a você, eu já fechei contratos muito bons por dinheiro e me arrependo até hoje. Se eu pudesse, eu pagava o dobro para não ter fechado. Para não ter pego. Porque a personalidade, a gente já sente ali que não vai bater, mas quando você está começando, você não tem muita escolha. Graças a Deus, hoje eu tenho o privilégio de escolher o cliente que eu trabalho. E eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Não é arrogância, não é prepotência, mas hoje realmente a gente escolhe o tipo de cliente que a gente trabalha. Por que eu escolho? Porque eu sei que não vai me dar trabalho, eu sei que vai ser um cliente leve de se trabalhar. E graças a Deus a gente tem uma carteira muito grande. E quem são os clientes que eu trabalho? São os clientes tão porra louca quanto a gente. Então é um cliente que não vai se importar se, por exemplo, eu estiver no ensaio, fizer uma foto e dizer, porra, que foto do caralho. Ele vai rir. Exatamente. Ele não vai se importar com a brincadeira. Eu sempre classifico a empresa da gente em 2 níveis. É a empresa que trabalhava com um público que a noiva colocava o pé para fora e dizia, fotografa meu sapato que ele custou 5 mil. E hoje a noiva que coloca o pé para fora e diz, fotografa meu sapato que foi minha vozinha que deu. Então, esses 2 públicos, eu prefiro muito mais esse outro. Porque eu tenho muito mais liberdade e para mim tem muito mais verdade de você trabalhar. Com certeza. E, querendo ou não, tu vai retratar o sentimento, né? Tu vai retratar a emoção. Então, como é que você vai conseguir fazer isso se você não tem a emoção, se você não tem o sentimento? Nesse tipo de serviço, exatamente, é algo que vai pesar muito. E aí, essa tua personalidade, a personalidade, no teu caso, como líder da empresa,
vai movimentar muito. Você chega, eu sou cliente também da Tree, então você chega lá, você vê na energia do ambiente, você vê na recepção, você vê na forma que as outras pessoas lhe tratam, todas acabam se espelhando no líder, então por isso é tão importante esse papel. Isso foi uma coisa, Rodrigo, que eu tomei muito na cara para aprender isso, porque eu tive períodos lá, acho que os 2, 3 primeiros anos, que a gente tinha uma debandada muito grande das pessoas que trabalhavam lá dentro de 8 às 18. Eu, bicho, o que está acontecendo? E era perfil. Era simplesmente perfil. Hoje a pessoa mais antiga, a mais nova que eu tenho lá agora, que é o Edson, só que o Edson está trabalhando com a gente já tem 2 anos nos eventos. Então, a minha taxa de debandagem, vamos dizer assim, o turnover, simplesmente não existe mais. Porque era todo ano eu tinha rescisão. Todo ano eu tinha rescisão. E graças a Deus, acho que tem de 5 anos para cá a gente não tem mais isso. E aí foi que eu entendi que era o perfil. Era o perfil das pessoas. A gente tem uma política lá de não contratar pessoas que já têm experiência. A gente só contrata pessoas de primeiro emprego. Todas as pessoas que estão lá são pessoas de primeiro emprego. E assim, não é, o cara, ele tem experiência, ele tem isso, tem aquilo. Não. A gente prefere pegar a pessoa do zero, passar para ela a essência e ela aprende o profissional com o tempo. Para mim é muito mais fácil de gerir a empresa, de lidar com ela, de entender a pessoa. Essa questão da gente contratar a pessoa e tornar ela profissional depois, cara, se a maioria das empresas adotassem isso, era muito mais fácil também de você identificar a empresa. Então você não vai chegar lá, por exemplo, e ser mal atendido porque o cara está de mau humor. Porque a gente, olha as histórias, a gente brinca o dia todinho. A gente trabalha, mas a gente brinca o dia todinho, porque são pessoas que são próximas. Eu não vou assumir o meu papel como líder e ser o carrasco, dizer, tu não pode lanchar, tu não pode comer, tu não pode fazer isso. Bicho, é liberdade. Não tá no horário. Não tá no horário. É liberdade, velho. Liderança, pra mim, é deixar o cara o mais livre possível. Sabendo que ele tem as obrigações dele, mas é deixar ele o mais livre possível. A ideia da gente aqui, eu digo isso da R2, a gente não tem horário definido. Então, por exemplo, o cara vai chegar aqui no escritório, o horário que ele definir. Agora é feito, eu digo, quando eu pedir alguma coisa, eu quero pronta. Então, a gente tem que ter a responsabilidade, mas eu não vou definir, vai ser de 8 às 12, de 2 às 6. Eu não tenho isso definido. Quando tu fala em relação à contratação, acho que é um gargalo de todos os líderes, essa questão de contratação. E até vendo, agora a gente está passando meio que por um processo de contratação, a gente está procurando uma pessoa para um setor específico, e eu quebrando a cabeça, poxa, onde é que eu vou encontrar uma pessoa com essa referência? Onde é que eu vou encontrar? E aí foi quando eu disse, eu estou pedindo demais a Deus, eu estou pedindo uma pessoa que ele me entregue, além de uma boa pessoa, uma pessoa sem vício, uma pessoa pronta. Eu acho que eu quero muita coisa. Então, quando essa tua ideia de só contratar gente nova é muito massa, porque tu vai estar pegando a galera todinha sem vício de trabalho. Então, isso é muito legal. E segundo ponto, porque tu vai preparar o cara e treinar da forma que tu acha interessante. Sim. Então, não tem algo, poxa, esse cara vai fazer, já vinha com vício, já vinha com coisa, fazia desse jeito. Aí, quando você diz alguma coisa, ele faz, não, mas eu não fazia assim. Não, mas não é assim. Mas lá na empresa que eu trabalhava não era assim. Não era assim, exatamente. E assim, é muito mais fácil também de você cobrar a esse cara. Exato. E eu não falo nem tanto de cobrar. Pronto, eu tenho uma coisa muito clara na empresa, e eu sempre deixo isso muito claro para a equipe, que é o seguinte, que eu não quero eles para sempre. Eu não quero jamais que o cara chegue para mim e diga assim, eu tenho 10 anos que eu trabalho aqui, tenho 15 anos que eu trabalho aqui. Meu irmão, tem dia que nem eu me aguento, imagina o cara trabalhar comigo 10 anos, 15 anos. Então tem que ter uma rotatividade, tem que ter um ciclo que ele se fecha ali. Quando o Joana entrou lá, quando eu contratei Joana, na entrevista que eu fiz com ela disse que o sonho dela era ser enfermeira. Tá, por que tu quer ser enfermeira? Porque eu gosto de cuidar das pessoas. Disse, pronto, tá contratada. Então, é a essência da pessoa. Exatamente. É a essência da pessoa. Eu sabia desde o início, que eu contratei ela, que o período dela vai durar até ela se formar em enfermagem. Depois que ela se forma em enfermagem, ela está livre e vou procurar outra pessoa. Então, são ciclos. Pra gente pra gente também é muito bom, que a gente consegue extrair mais de outras pessoas. Imagina eu tô trabalhando com uma pessoa ali 15 anos, a mesma pessoa, fazendo do mesmo jeito. Você não agrega. É louco isso. É até loucura você querer que a pessoa faça diferente se tá acostumada. Chega um momento que ela fica automática. E assim, no meu caso,
O meu tem um desafio diário. Porque, por exemplo, a gente tá, no meu caso, a empresa está em desenvolvimento e a gente está implementando outros serviços, está entrando em um ramo novo, está entrando em um mercado novo, então eu tenho um desafio. Então, eu estou meio que pegando as pessoas. Então, elas não vão passar, por exemplo, no meu caso, 10 anos na mesma função. Se a pessoa for fazer isso, realmente, no meu caso, muda um pouquinho. Eu acredito que no teu como líder, eu já vi tu comentando até no Instagram, em relação à escalabilidade do negócio. Mas eu acredito que é meio por conta dessa ligação, né? Sim. Da escalabilidade, do quanto escalável vai ser teu negócio. E porque se você pegar uma pessoa ali, vai ser para aquela função. Por exemplo, tu citasse... Como é o nome dela? Joana, ela, se não me engano, é recepcionista. Sim. Então, ela, realmente, se for passar 10 anos lá, só vai começar a fotografar, e mesmo assim começar a fotografar, foi editar, pronto, ela também não tem para onde migrar muito, né? Isso. Então, eu acredito que isso daí também tem um pouco dessa questão. É muito importante, no teu caso, ter esse fluxo e também você vai trazer ideias novas. Sim. E isso é muito louco também, porque eu recebo várias e várias perguntas de colegas de outras cidades. Poxa, por que tu não vem para Caruaru? Por que tu não monta um negócio em Arco Verde, em Bom Conselho? É justamente por isso, porque a minha personalidade, ela não vai ser a mesma em uma filial, por exemplo. E se tem uma coisa que, para mim, foi extremamente lucrativo em conhecimento, foi quando eu entendi que eu tenho prazo de validade. Que louco, a empresa vai fechar? Não sei, mas eu, Henrique, fotógrafo, eu tenho prazo de validade, pô. Por quê? Daqui a 15 anos, o meu joelhinho ele não vai ser mais o mesmo. A minha disposição para estar subindo o pico, descendo, ela não vai ser a mesma. Exatamente. Então, é um ciclo, e isso eu tiro de outros colegas, pô. Isso eu tiro de outros colegas fotógrafos. Então, eu tenho muita noção disso, que daqui a 15, 20 anos, o meu negócio ele não vai ser mais o mesmo. E talvez seja adaptável, né? Talvez seja adaptável. Eu vou parar de fotografar agora casamento, vou começar a fazer foto de... Exatamente, de whatever. Tem várias e várias coisas a se fazer. E para mim isso foi muito lucrativo, por quê? Porque eu consigo ter uma visão a longo prazo muito mais clara. Então, daqui a 5 anos eu quero estar aqui, daqui a 10 anos eu quero estar aqui, daqui a 15, não, eu quero voltar. Eu vou diminuir o meu ritmo. Pessoa, fazendo isso. Eu, Henrique, fotógrafo, né? Então, para mim, isso foi extremamente vantajoso entender isso cedo, porque eu sei que eu tenho colegas hoje que ainda sofrem muito com a briga, né? Fotografia é arte ou fotografia é produto? Isso é outro assunto que a gente já vai ligando aqui, mas eu acho que ter essa visão clara também me ajuda até com as pessoas que trabalham comigo, porque eles sabem também. Que aquilo, eu sempre digo a eles, isso aqui não é a aposentadoria de vocês, eu quero que aqui seja o pontapé inicial. Isso aqui vai ser o seguinte, daqui a 5 anos, quando tu sair daqui a 10 anos, que a gente se encontrar na rua, tu vai olhar pra mim e dizer, pô, bicho, esse cara foi que me deu a primeira oportunidade. Como eu tive várias e várias pessoas que me deram a primeira oportunidade. Mas também. essa é a visão do líder, né? Não é só, trazer o cara e deixar o cara lá jogado. Porra, é se preocupar também com quem tá trabalhando comigo. Eu vou me preocupar também com minha equipe. Porque isso é bom pra mim. Exatamente. Isso é bom pra mim. Eu vou me preocupar com minha equipe. Porra, essa visão de liderança, tu é muito massa. E deixar claro, ó, o papel da Tree é esse, minha ideia é essa, e eu quero que tu comece aqui. Vou passar tudo que eu puder aqui. Eu sempre digo que lá é o lugar onde eles podem aprender a lidar com pessoas. Porque a gente atende de tudo. A gente atende do todo o cliente, como eu disse a tu. Tem um cliente que eu escolho trabalhar, tem um que eu escolho não trabalhar. Então, tem um cliente que a gente trabalha, que é aquele cliente que te pega no colo. Mas eu já tive cliente também na rua que, se pudesse, ele apedrejava a gente. Então, a gente consegue entender muito sobre as pessoas lá. Eu consigo entender muito sobre o perfil da pessoa. E a gente aprende também a lidar com outras situações baseadas nisso. Eu sempre digo lá o seguinte, ó, se um cliente chegar aqui gritando, esperneando, dê um abraço nele. Quer quebrar o cara? Dê um abraço nele. Tu tá puto aqui. Aí tu chega aqui, Rafael tá se abrindo. Aí vai, pô, vem cá, dá um abraço. Tu desarma. Por quê? Porque tu queria brigar e o cara não quer brigar. Exatamente. O cara não quer brigar. Então, acho que isso você entender das pessoas, de você ter um bom time ao seu lado, é o primordial para qualquer líder. Pois é. É isso. Então, o tema foi bem legal, mas... e é um tema que dá pano pra manga. A gente vai continuar tomando a cervejinha e falando mais um pouquinho sobre ele. Bota uma cerveja lá e deixar.
A gente vai continuar conversando sobre ele, mas vamos encerrar o papo. Henrique, muito obrigado por se dispor do tempo, muito obrigado por passar um pouco do teu conhecimento aqui para a galera. Eu tenho certeza que foi muito produtivo e que tenho certeza que a gente volta aqui e vamos ter outro papo sobre outro assunto. Sobre outros. Eu que agradeço o convite, é muito bom trocar essa ideia, como eu disse, a gente aprende muito. Queria eu ter o tempo hoje de conversar sempre com outras pessoas, com outros empreendedores, com outros gestores, para que a gente consiga sempre melhorar, não somente o negócio, mas como pessoa também. Sempre digo que quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente escuta, mais rico a gente vai ficar. Perfeito. A gente está cuidando da mente. Então, só agradeço, desejo o máximo de sucesso possível, parabenizo pela iniciativa. Confesso que eu estou extremamente afastado de estar gerando conteúdo por conta de coisas, de estar envolvido em outros projetos, mas desejo o melhor de tudo e com certeza vai disso aqui acima. Valeu. Tamo junto. Vamos dar o brinde aqui para encerrar. Valeu. Traga outra, filho.